A Bahia tem o mais extenso litoral do Brasil. São 1.100 quilômetros de praias, enseadas e baías, entre elas a maior do país, a Baía de Todos os Santos, onde estão dois dos principais portos brasileiros, Aratu Candeias e Salvador, ambos administrados pela Codeba, Autoridade Portuária da Bahia, empresa pública federal, responsável também pelo Porto de Ilhéus. Por seus portos entram e saem toneladas de produtos, riquezas e minerais, alimentos, grãos e tudo que movimenta a economia baiana e brasileira. Sem falar nos milhares de passageiros que desembarcam para fazer turismo em Salvador, a primeira capital do Brasil, que nasceu e cresceu ao redor do seu porto. Localizado no centro histórico da capital baiana, o Porto de Salvador é um terminal urbano multipropósito com uma posição estrategicamente privilegiada. A entrada da Baía de Todos os Santos, que tem condições navegáveis o ano inteiro, águas tranquilas e excelente profundidade. Por aqui, toneladas de grãos, trigo, celulose, frutas e cargas em contêineres são movimentadas diariamente. Também na Baía de Todos os Santos está outro porto da Codeba, o de Aratu Candeias, estrategicamente localizado próximo ao Centro Industrial de Aratu e ao Polo Petroquímico de Camaçari. O porto de Aratu Candeias tem forte vocação industrial e excelente acesso rodoviário e ferroviário. Tudo isso faz dele um dos mais importantes exportadores de minérios, granéis sólidos e da produção química e petroquímica do Brasil. Descendo em direção ao sul do estado, chegamos ao Porto de Ilhéus, o primeiro em alto mar do Brasil, operando com cargas da Bahia e norte de Minas Gerais. O porto tem capacidade para movimentar mais de 1 milhão de toneladas por ano, entre o tradicional cacau, grãos, minérios e carga geral. Além disso, o Porto de Ilhéus tem um potencial turístico que cresce a cada dia. Além de cuidar da gestão, infraestrutura e fiscalização de seus terminais, dos canais de acesso à Baía de Todos os Santos e áreas de fundeio, a Codeba, Autoridade Portuária da Bahia, é a responsável pela navegação comercial em águas baianas e segue em permanente evolução para garantir mais eficiência para a rede portuária do Estado, buscando novas soluções no setor estratégico e vital para a nossa economia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Intermodalcast, o podcast oficial da Intermodal. Hoje nós vamos falar sobre a intermodalidade da Bahia. Vamos destrinchar juntos o que é que o Estado tem como desafio e o que tem desenvolvido em logística. Hoje estou recebendo aqui Demétrios Moura, diretor empresarial e de relação com o mercado da Codeba, que tem mais de 10 anos de experiência em gestão pública e paraestatal. Moura, muito obrigado pela sua presença no Intermodalcast. Obrigado pela oportunidade, com a satisfação estar aqui com vocês aqui e debater esse tema tão crítico, né, e tão necessário e importante que é a intermodalidade, né, e os desafios que a gente tem na Bahia, né, e falando de Bahia, a gente não está falando só de Bahia, está falando de toda a Interlândia, que envolve também outros estados, e é uma satisfação a gente estar aqui. Com certeza. Bom, o Brasil ele é um grande desafio, né? Em todos os estados e na Bahia não é diferente. E como a Codeba avalia o atual estágio da intermodalidade na Bahia, considerando a integração entre os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário? Primeiro, acho que a gente tem que compreender um pouco, né, como é que é a autoridade portuária, como é que o porto se situa nisso, né? Eu costumo dizer sempre, assim, na Bahia, nós da Codeba, nós administramos 3 portos, né? Que é o Porto de Salvador, o Porto de Aratu, e o Porto de Ilhéus. E eu digo sempre assim, se a gente olhar numa perspectiva mais ampla, econômica, histórica, a gente vai perceber o seguinte: cada porto desse da Codeba, ele existe por conta de um ciclo econômico, né? Eu vou falar isso para a gente poder entender também qual é o desafio. Então, por exemplo, o Porto de Salvador, o primeiro porto do Brasil, na verdade, durante boa parte, aí até o século XVIII, ele era o porto do Brasil.
né? Então era um porto que existiu por conta da cana-de-açúcar, por conta da escravidão, por conta da construção da primeira capital do Brasil. Então, Salvador ele é o fruto desse desenvolvimento econômico. Depois, o Porto de Ilhéus, ele é um porto que ele existe por conta do ciclo do cacau, né? Enquanto aqui no Sudeste o café era a principal riqueza, na Bahia, no sul da Bahia, o cacau era fantástico. Não é à toa que Jorge Amado aí escreveu sobre os coronéis do cacau, pela força que essa atividade econômica tinha. Então, o Porto de Ilhéus é resultado desse ciclo econômico. E já o Porto de Aratu é o resultado da petroquímica, que é o outro grande ciclo econômico. Ao lado de Aratu, inclusive, o outro ciclo, quando chegou na Bahia a fábrica da Ford, e agora nós temos a BYD, também se criou um terminal privado para carros, né, de automóveis. Então, primeiro a gente tem que entender isso, na minha opinião, né? Primeiro, o grande desafio da intermodalidade é isso, a gente compreender que um porto com uma estrutura logística, ele atende a uma cadeia produtiva, ele atende a um ciclo econômico. Então, a gente pode, como a Bahia é muito grande, e nós temos um litoral, o maior litoral do país também, então não dá para a gente falar de um desafio apenas, né? A gente pode até falar da cada região da Bahia, qual é o grande desafio, até porque nós temos ampliado na Bahia, a Bahia tem tido um desenvolvimento também agrícola muito forte lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, do Baixio do Irecê, além da fruticultura irrigada do São Francisco, e cada região produtora dessa, e nós temos dialogado com eles todos, cada região dessa, ela impõe desafios para a multimodalidade, né? Tanto seja da infraestrutura portuária, quanto ferroviária e também rodoviária. Então, são múltiplos desafios, a gente pode aqui ir abordando nossa conversa aqui, desafios também específicos e os gerais, né? Que acho que realmente a ferrovia é um grande desafio, a gente estava discutindo há pouco essa questão da VLI, como é que vai ser essa proposta de renovação, porque interfere muito na Bahia, né? Nós temos um tramo aqui que liga Minas Gerais, liga São Paulo, passando por toda a Bahia e que chega até o Porto de Aratu, mas ela poderia também chegar lá na região do norte da Bahia, está chegando até Senhor do Bonfim e chegando até Aracaju, nosso estado vizinho. Então tem essa ligação. Tem uma outra obra que está acontecendo, que também tem um impasse aí sobre, que é a FIOL, e são esses muitos desafios, a gente pode falar aqui sobre cada região, cada desafio também. Maravilha. Eu queria trazer um pouquinho do desafio de consolidar a matriz de transporte como uma verdadeira matriz intermodal, né? Os problemas climáticos, eles impactaram o transporte no estado? O transporte não, mas impacta obviamente a produção, né? Tá. Como o transporte ele tem que atender à demanda da produção, obviamente que quando há variações climáticas, você tem essa mudança. De um modo geral, também, na Bahia, por ser um estado também, além de ter a petroquímica, de ter a indústria muito forte, com o polo petroquímico de Camaçari e outras regiões, mas a agricultura, digamos assim, a agricultura e a mineração ocupam um grande lugar do ponto de vista da gente, do Porto, por exemplo, que ocupa um grande lugar no rol das movimentações portuárias, né, das movimentações portuárias. Então, para cada uma desse tipo de movimentação, por exemplo, se você pegar o oeste da Bahia hoje, você pega a rodovia BR-234 e ele atravessa 900 quilômetros até chegar no Porto de Salvador. Mas parte do algodão, por exemplo, produzido lá no oeste da Bahia, ele vem para aqui, para Santos, né? Ele roda 2.000 e tantos quilômetros, ele vem para Santos, porque a gente ainda não tem lá na Bahia uma grande estrutura de redex, de estufagem. Então, um dos desafios da gente hoje, por exemplo, é ter uma estrutura onde a gente pega o algodão da Bahia. A gente só está exportando para o Salvador 15% do algodão da Bahia. A ideia é estadualizar a nossa carga. Então, a ideia é criar uma estrutura melhor, dialogar cada vez mais com o governo do Estado. Nós somos a Autoridade Portuária Federal também, além do ministro Silvio, que é o ministro dos Portos e Aeroportos. Então, a gente tem dialogado muito com a Casa Civil, o ministro Rui Costa, né, com toda a sua equipe. Também a gente tem dialogado fundamentalmente com o ministro do Transporte, porque a intermodalidade é isso, né? Dialogar multimodalidade, intermodalidade, mas também é multi-institucionalidade que a gente precisa fazer. Então, hoje a gente entende que essa região produtora do oeste da Bahia, ela é singular, ela é grande produtora, né? A segunda maior produtora de algodão do Brasil, uma grande produtora também de soja. E uma coisa também importante para nós é que a Bahia, ela faz limite com Goiás, faz limite com Tocantins, faz limite com Minas Gerais, e são estados que não têm porto. Então, de um modo geral, a Bahia acaba sendo também uma alternativa portuária para esses outros estados, que escoam por São Paulo, escoam por Paranaguá, mas que podem também escoar, ampliar suas exportações
pelos nossos portos, como, por exemplo, você pegar a produção de lítio, que vem sendo ampliada no norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha. Eu fui a Minas justamente para dizer, o Porto de Ilhéus é o porto natural do norte de Minas. Quero a Minas toda, não, mas o norte de Minas é nossa Interlândia. Então, são essas as discussões, né? Como o Vale do São Francisco, também, que de Petrolina, por exemplo, é mais perto você levar para o Porto de Salvador, 500 quilômetros, do que você dá 800, 900 para o Porto de Recife. Então, acaba o Porto de Salvador sendo uma alternativa melhor, né? A parte da produção também eles mandam para o PECEM. Então, a gente tem dialogado muito com essas cargas, sobretudo tendo uma postura mais protagonista nessa relação comercial, de conversar com o produtor, de entender a angústia também do produtor, conversar com os operadores portuários, com as trades, e ser uma autoridade portuária que dialogue amplamente e que compre os desafios e trabalhe junto para vencer os desafios. Bacana. Eu queria trazer um pouquinho sobre a malha ferroviária, né? Sim. Como a limitação da malha ferroviária, ela impacta a eficiência do complexo portuário da Baía de Todos os Santos. Sem dúvida, né? A FCA, né, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, ela foi concedida à VLI, e o que a gente tem percebido ao longo dos anos é que a VLI fez um investimento grande no trecho, né, que é de São Paulo e Minas, onde ela tem mais Minas de interesse, tal, e o parte da Bahia a gente sente que ficou um pouco relegado, né, ficou um pouco esquecido. Então hoje, por exemplo, no Porto de Aratu, a gente tem um ônibus, um trem aí, uma composição que está chegando a 10, 12 km por hora, atravessando duas cidades, por exemplo, históricas da Bahia, Cachoeira, São Félix, e que precisa ser feita uma alça ali em Santa Amaro, e além disso, chegar até a região da fruticultura, e essa malha ferroviária, por exemplo, da forma como ela está hoje, sem investimentos, ela acaba se tornando um grande gargalo para nós. Então, hoje, por exemplo, no Porto de Aratu, somente duas empresas, a DAO, que não está dentro do porto, mas tem um próprio terminal, ela movimenta cargas dessa malha ferroviária, e a Magnesita, né, que faz refratários lá atrás da mina deles de Brumado para o nosso terminal em Aratu. Então, você vê que é uma malha ferroviária que atende hoje praticamente somente duas empresas. Ou seja, a gente poderia ter, né, uma conexão, a gente pode ter uma conexão dela com a Fiol, a gente pode, inclusive, trazer grãos por ela, né? Se você imaginar que você pode interligar o oeste com ela, porque ela corta a Bahia no sentido norte-sul, né, no meio da Bahia, você pode trazer grãos e os grãos chegarem a Aratu através das composições. Da mesma forma, você pode ter um frete de retorno, que hoje é muito importante. À medida que você amplia à medida que você amplia a área plantada, você requer mais fertilizante. Então, mesmo a composição, seja ela rodoviária, ou seja em balsa, ou qualquer outra modalidade, você precisa do frete de retorno. Então, você também teria. Então, essa fragilidade realmente acaba da malha ferroviária. A gente precisa ter um dinamismo, a gente precisa ter ela recuperada para que a gente possa ter, né, o fertilizante voltando, o grão indo, e a gente, né, e quem sabe até outros produtos ainda, porque a gente tem um grande estado, né, uma pesquisa mineral em alta também, e minério, a composição ferroviária é a melhor opção, inclusive, por minério, né? Sem contar que, hoje em dia, com toda a discussão acerca da descarbonização e da diminuição das emissões de carbono, a alternativa ferroviária ela acaba também sendo um fator de descarbonização na medida em que você não tem tantas carretas na estrada. Então, essa é uma dimensão que a gente precisa realmente avançar. E nós temos dialogado tanto com a VLI, que tem a concessão, quanto com o Ministério dos Portos, ou com o Ministério dos Portos, com o Ministério dos Transportes. Temos feito todas as interações necessárias para a gente poder avançar nessa questão. Espetacular. E de que forma a Codeba tem atuado para promover a integração entre os diferentes modais e reduzir a dependência do transporte rodoviário na movimentação de carga? Pronto, aí você falou uma coisa importante, né? Porque nós estamos agora recebendo essa missão, e essa missão que a gente também tem procurado, que é reativar a hidrovia do São Francisco. A hidrovia do São Francisco, ela é uma coisa que vai representar muito para a Codeba, vai representar para a Bahia e para o Brasil de modo geral, porque o Rio São Francisco, não sei se você sabe, o Rio São Francisco ele era chamado o Nilo brasileiro, né? Pela sua extensão, pela sua importância, porque ela corta regiões, corta o semiárido da Bahia, né? Então, na sua fase áurea, essa hidrovia ela já ligou o norte de Minas Gerais, ali a região de Pirapora, a região ali Juazeiro e Petrolina, ali, ou seja, o oeste, o norte da Bahia, oeste de Pernambuco. Deste modo, nós vamos promover alguns estudos, né,
nós estamos em várias tratativas e o governo federal está passando, o Ministério dos Portos está passando a delegação da hidrovia para nós. A hidrovia vai representar, se você pensar, por exemplo, cada composição de balsas, eu estive recentemente lá no Porto de Petrolina, cada composição de balsas tira da estrada 130 carretas, né? Então, você tem. E nós pretendemos fazer com os estudos necessários e pretendemos reativar a hidrovia de forma como é que diz? De etapas, né? Nós temos uma primeira etapa que é a mais fácil, que, que pode ser feita mais rápido, porque não exige grandes obras de derrocagem, só dragagem, que é o trecho de Sobradinho, que é a parte de cima da barragem de Sobradinho, até Ibotirama. Nesse trecho, que tem 500 quilômetros, 300 quilômetros, só a lâmina d'água da barragem são 300 quilômetros. É o maior lago artificial que a gente tem. Então, a barragem de Sobradinho. Então, a gente liga esse canto, Sobradinho e Ibotirama. Depois a gente pode fazer uma outra etapa, que é Sobradinho, Bom Jesus da Lapa. Da mesmo passo Sobradinho, Juazeiro, na fronteira norte, e ao sul, ligando aí Pirapora a Bom Jesus da Lapa. Nessa forma, a gente vai conseguir ter um modal, né, que altamente despoluidor, porque pode pensar, melhor você botar um rebocador puxando uma composição do que 130 carretas, né? Então, e vai ser um desafio para a Codeba. E futuramente, a possibilidade da integração, e aí tem a discussão com a VLI, porque tem um tramo que chegava em Juazeiro. E aí a gente pode ter, num futuro breve, uma integração hidroferroviária e portuária dentro da Bahia, né, com a atitude forte aí da autoridade portuária. E vale a pena ressaltar, e aí eu saúdo também meus colegas da diretoria da coisa, o Luiz Humberto, da diretoria de infraestrutura, o Leandro Galdense, diretor administrativo financeiro, e o diretor-presidente Antônio Gobo, porque nós estamos todos empenhados de oferecer essas soluções, porque a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do estado da Bahia e fazer o São Francisco realmente voltar a ser um grande rio de integração nacional. Que espetacular. Parabéns aí por todo esse trabalho que vocês estão fazendo. E quais são os investimentos previstos, né? A gente sabe que tem o desenvolvimento do Porto de Ilhéus, como você já comentou. Sim. Como ele pode contribuir para superar os gargalos da intermodalidade na região? O Porto de Ilhéus, como eu disse, assim, nós estamos fazendo um Porto de Ilhéus, um porto pequeno, mas o Porto de Ilhéus nós estamos fazendo uma modelagem para fazer o arrendamento de terminais privados lá, mas não estamos esperando isso, estamos fazendo a recuperação dos equipamentos, acabamos de fazer uma dragagem de manutenção, que homologamos o nosso calado lá para a nossa profundidade para 10 metros, e a perspectiva é que em 2 anos a gente faça, inclusive, uma dragagem de aprofundamento, chegando aí a 14 metros. Né? Com isso, a gente vai conseguir operar navios de classe maior. No Porto de Salvador, a gente tem o Tecom, inclusive o Tecom Salvador, está em franca expansão, e dá até essa notícia, né, que Salvador é o caminho mais rápido para a China. Né? Além da linha da MSC, que nós temos ainda, nós somos o primeiro porto do Brasil a operar navios 366, isso é um trabalho forte da autoridade portuária, junto com o terminal lá da Wilson Sons, e nós temos navio da classe 366 operando em Salvador, né? Semanalmente, numa linha da MSC, né, ligando o Salvador à Ásia. E, recentemente, lá com o governo local de Zhuhai, né, que fica lá na província de Guangdong, na China, foi inaugurada a rota Zhuhai-Salvador, que vai ligar também o Porto de Santana no Amapá. Mas, praticamente, do Amapá vem em cabotagem, e de Salvador concentra a carga e vai fazer um canal direto. Isso aí a gente reduz muito o transit time. E nesse cenário de guerra comercial e tudo, a gente tem que também entender as janelas de oportunidade. Acaba sendo uma janela de oportunidade para a gente, porque na medida em que você tem uma guerra tarifária aí dos Estados Unidos, as relações entre os outros países acabam se aprofundando. Então, essa linha, por exemplo, ela é o símbolo disso, né, do multilateralismo da política externa do Brasil, que o presidente Lula aí toca bem, que é essa questão fundamental da gente ter vários parceiros, né? E a China é um grande parceiro. Então, Salvador ser hoje o porto mais dinâmico, para a gente é um investimento muito importante, né? Então, a gente vai ligar a Zhuhai, e mais importante também é que os próprios os empresários do porto lá de Zhuhai, eles vão criar um armador próprio para fazer essa linha. Então, nós vamos ter uma linha fantástica aí ligando o Brasil à China, tendo como Salvador o seu principal ponto. Então, esse é um investimento. No Porto de Aratu, desculpa eu estou falando muito, é porque nós temos muito porto. Tá maravilhoso. Por favor, mas continue. No Porto de Aratu, basicamente, a gente tem agora um investimento
Lembra da história que eu falei para vocês? O Davidson está aqui, que é nosso chefe da área de negócios também, e é funcionário da Codeba e do Conselho de Administração, está aqui, tem acompanhado isso, e acompanhou bem, por exemplo, o investimento de Atu 12 e Atu 18, né? Que basicamente é exportação de granéis sólidos, né? Importação também de granéis, aí, fertilizantes, basicamente. Mas tem uma coisa muito interessante. Então, o porto nasceu pela petroquímica, mas como a matriz econômica mudou, o porto tem que se adaptar. Sim. Então, nós temos esses 2 terminais, a cargo da CS Porto, que está com a gente aqui no nosso stand, aqui a CS Porto está fazendo um investimento de quase R$1 bilhão em 2 terminais, e que vai representar uma grande possibilidade de escoamento. Por exemplo, eles têm uma perspectiva de fazer 8 silos, estão construindo o 4º agora. Só para você ter uma ideia, cada silo ele tem uma capacidade aí de 30 mil toneladas. E eles carregam um navio em 2 dias. Então, ou seja, a gente pode carregar aí um navio de 60 mil toneladas, ele esvazia 2 silos em 2 dias. Cada silo desse vai em um dia. Então, isso aumenta muito a nossa capacidade de movimentação. Os armazéns também, que são toda a reforma. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. Ainda em Aratu, agora, finalmente, já com a liberação do TCU, não é isso, Davidson? A gente vai ter um outro grande investimento, vai ser um pier novo no terminal de granéis líquidos, que vai atender a Braskem, vai atender a Vopak, vai atender a Ultracargo, que é justamente quem está fazendo a obra agora, nesse plano de renovação deles. Eles conseguiram agora a aprovação do TCU e nós vamos ter um grande investimento no novo pier, além da ampliação da tancagem. Não é à toa que Aratu, que nós em Aratu temos sido, na Codeba, temos sido procurado cada vez mais para a expansão. E Aratu, e aí volta quem está nos assistindo, que é da área, Aratu tem muita área greenfield, vai ter berço novo, vai ter pier novo, é o melhor lugar para investir. Além de que o seu lugar mais bonito, porque a Baía de Todos os Santos, modéstia à parte do baiano barrista que está falando aqui com vocês, é o lugar mais bonito do mundo, a Baía de Todos os Santos, né? E além de ser bonita para o turismo, ela também é economicamente extremamente viável, né? Espetacular, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pela Baía de Salvador. Eu trabalhei lá há muito tempo em projetos da Ford, então eu conheço ali a região e sei o que você está falando, eu vivi aquilo ali, é realmente maravilhoso. E eu queria trazer um pouquinho, né, Metson, a questão da digitalização, automação e tecnologia. Como elas têm sido incorporadas nas operações portuárias para facilitar o fluxo intermodal? É isso, né? O investimento em tecnologia, ele é sempre essa não é muito minha área, que é a área mais da infraestrutura, mas a gente tem acompanhado também, inclusive as iniciativas de informatização, Porto Sem Papel, e todas essas iniciativas, além das iniciativas de descarbonização e de sustentabilidade, nós temos encampado muito bem. E acompanhado de perto e sempre também com o Ministério. Porque a gente tem que entender hoje, a tecnologia, ela não ajuda só a ter renda. Mas se a gente pensar, por exemplo, tem um livro chama Brasil Paraíso Restaurável. Chama bem interessante esse livro, essa abordagem do Jorge Caldeira, porque ele fala de uma quebra de paradigma que a gente tem que ter hoje. E nós que trabalhamos com porto, com intermodalidade, temos que perceber isso. Na história da humanidade, o valor material era dado pela capacidade que a gente tinha de transformar a natureza, de mudar o estado natural. Então, o grande ativo de todas as sociedades, sejam sociedades capitalistas, sejam nas economias planificadas socialistas, o grande ativo era o que eu transformava da natureza. A gente tem que entender que temos um outro paradigma em construção, que hoje, o que eu preservo daquela natureza, ele passa a ser um ativo. Passa a ser um ativo, exato. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, social, a gente está falando disso. A gente está falando de um novo paradigma. Então, a gente investir em tecnologia é fundamental para que a gente mantenha esse grande ativo que nós temos no Brasil, que é um país de energia limpa. Recentemente, eu estive fazendo um curso de descarbonização lá em Valência e vejo toda a angústia da União Europeia, por exemplo, na questão da diminuição das emissões, da dependência do gás russo. E aí eu olho para o Brasil e digo, mas tem coisa no Brasil que a gente tem que se orgulhar. A nossa matriz energética, por exemplo, é algo de muito orgulho. Obviamente que a construção de uma barragem sempre traz impactos sociais muito grandes, mas se a gente for pensar, por exemplo, é muito melhor do que a gente ter termoelétrica, é muito melhor. Então, e hoje o parque eólico na Bahia, no Ceará, tem avançado cada vez mais. E tenho que frisar também que no Porto de Aratu, por exemplo, a gente tem um projeto da Unigel, né, de uma planta de hidrogênio verde, e nós estamos com 4 MOU em andamento também de projetos de energia verde, do campo do hematanol, do hidrogênio verde, e o Porto de Aratu, com certeza, vai estar aí figurando entre, digamos assim, os top trends aí da descarbonização no Brasil.
É espetacular. E as parcerias estratégicas que a Codeba tem feito para fortalecer a cadeia intermodal? Como é que vocês têm trabalhado essas parcerias? Fundamentalmente, o grande parceiro realmente é o governo federal, né? Porque além da gente ser uma estatal federal e dialogar, como eu disse para vocês aqui, eu falei aqui de investimentos da Codeba, do orçamento da Codeba, que não é da UGU, eu falei de investimentos aqui do governo federal e falei também de investimentos privados. Né? Então, quer dizer, na verdade, a estrutura portuária, com a estrutura dos arrendamentos, boa parte do investimento, ele é dos arrendamentos, dos investimentos. Mas, como eu conversava ali, por exemplo, a VLI, para ela recuperar a malha, ela precisa de um anel em Santa Mara e da alça para tu. Aí isso aí já vai ter que ter recurso da União por conta disso. Então, queira ou não, o grande parceiro estratégico é o governo federal, né? Sob o comando aí do presidente Lula e do ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa, além dos outros ministérios, mas, obviamente, os nossos parceiros, e aí eu faço questão, por exemplo, hoje nós estamos aqui com os operadores portuários aqui no nosso stand da Codeba, convido vocês para visitarem lá. A gente está com os operadores portuários e também a Intermarítima tem terminal, está com a gente. O Irmão Brito e a FGS são operadores novos que estão chegando lá, estão lá junto. Além, obviamente, da Wilson Sons, que é um grande terminal, né? É uma grande empresa aí, que é parceira nossa lá no terminal de Salvador, do Tecom Salvador, e a CS Portos, que é o investimento que eu falei. Então, para a gente entende que todas as parcerias são estratégicas. E mais importante, a parceria mais estratégica que a gente tem é com o povo da Bahia, com o povo do Brasil, porque a gente tem que entender que, como empresa pública, o desenvolvimento econômico ele é meio para o desenvolvimento social. Sim. Então, um porto, ele pode ser o que movimenta mais, pode ser o que arrecada mais, mas isso não é o mais importante do porto, apesar de essa ser a medida principal do porto. O mais importante é o quanto a gente agrega de valor na nossa comunidade. Essa é a questão fundamental. Né? Então a gente se orgulha na Codeba de ter essa visão holística, de ter essa visão mais sustentável e entender que a comunidade também é importante, a relação porto-cidade, e por isso a gente tem avançado mais. E não só isso, né? Vocês têm feito um trabalho tão bacana que está impactando todos os arredores. É isso que eu queria trazer um pouquinho, Demetrios. Como todas essas iniciativas estão favorecendo os outros estados ali da região. Ah, sim. Se a gente, por exemplo, a gente está participando dessa discussão da VLI, né? da Centro-Atlântico, da FCA. Se isso vai à frente, se isso avança, a gente está beneficiando os estados que precisam escoar pela Bahia. Né? A gente colocar a hidrovia para funcionar de novo, a gente está beneficiando Minas Gerais, a gente está beneficiando Pernambuco e a gente está beneficiando também Goiás, também Tocantins, porque de repente tem várias cargas que podem usar esse modal. Né? E eu estou falando aqui, eu não estou falando só de cargas para exportação, não. A hidrovia, por exemplo, ela como um canal de irrigação, como algo interior, como um rio importante, ela vai permitir que muitas cargas do norte de Pernambuco até do Ceará possam vir para o Sudeste, do Sudeste e vice-versa, cruzando toda a Bahia, além do potencial turístico, eu estava falando. Por exemplo, a hidrovia ela passa por uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa, né? O Rio São Francisco passa Bom Jesus da Lapa. Pra você ter uma ideia, Bom Jesus da Lapa, ele é a terceira maior cidade com o número de leitos da Bahia. A primeira é Porto Seguro, a segunda é Salvador e a terceira é Bom Jesus da Lapa, por conta do turismo religioso. Então, quando eu falo de agregar valor, a gente tem que pensar na movimentação de carga, mas pensar reativar uma hidrovia. Já pensou a gente ter de novo o transporte de passageiro, levando as pessoas de Pirapora, levando as pessoas para Bom Jesus da Lapa, para a região do São Francisco, que hoje é uma região com a fruticultura irrigada fantástica, com potencial turístico também fantástico. Então, observe que a autoridade portuária, eu digo que porto, a gente tem que saber mexer com vários tipos de carga. Agora pela manhã eu estava dando entrevista para a afiliada da TV Globo lá na Bahia, a TV Bahia, e eu falava da temporada dos cruzeiros, que a gente está finalizando hoje, o último navio passando nessa temporada, e falando todos os esforços que a gente tem de manter, de quanto um navio de passageiros agrega na comunidade. Porque, por exemplo, um navio de carga deixa mais dinheiro para a Codeba, para a empresa, para qualquer porto. O navio de passageiro deixa menos, mas o navio de passageiro deixa muito dinheiro na cidade. Fomenta toda a economia. Fomenta toda a economia, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão de que no porto tudo é muito superlativo. Eu falava com o Davidson, eu digo, depois que eu entrei no porto, Davidson, eu falo tudo 1.000 toneladas. Eu não falo mais nada quilo, nem nada arroba, não sei quantas 1.000 toneladas. E às vezes mas a gente tem que pensar no superlativo, mas a gente tem que pensar no impacto que isso tem em cada um, no operário, no cara, no ambulante, no vendedor ambulante. Às vezes que chega um navio de cruzeiro, ele vai poder vender mais, vai poder, como a gente diz na Bahia, levantar a guia. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? E isso é uma coisa importante, uma obrigação, inclusive, das empresas públicas sempre terem essa visão.
Sensacional. E as expectativas da Codeba para os próximos anos em relação à expansão da infraestrutura e à integração dos modais na Bahia? Pois nós, com essas mudanças que eu estou falando, por exemplo, o Porto de Salvador, eu vou falar segmentado. Porto de Ilhéus é consolidar Ilhéus, né, na sua Interlândia, que envolve aí norte de Minas, que envolve parte da celulose também que é produzida no sul da Bahia, é alcançar essas cargas e dotar de infraestrutura capaz de escoar essa produção, né? Principalmente os grãos, os granéis minerais também, a celulose está ali no sul da Bahia. Então, a perspectiva é a gente ampliar muito, né? A gente está movimentando hoje cerca de 400 mil toneladas. A ideia é que em 2 ou 3 anos a gente chegue aí a 1,5 milhão de toneladas com esses equipamentos novos, com calado, recuperado, com todas essas coisas. Aí tem uma expansão lá. Como eu lhe disse, a ACS lá e as obras da ACS e da Ultracargo vão dar uma nova dinâmica. Mas mais do que isso, nós estamos também discutindo com o Ministério o arrendamento de novas áreas no Porto de Aratu, porque a gente, como eu disse, a gente tem muita área greenfield em Aratu. Então, olhem para Aratu, que Aratu é um vetor de desenvolvimento fantástico. E o Porto de Salvador, obviamente, o motor é o terminal de containers. E esse terminal de containers, como eu disse, estamos bem colocados, porque não somos o maior terminal de containers, mas somos hoje o mais dinâmico. Porque hoje a gente integra melhor, é o porto que integra melhor com o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. Entendeu? Isso é importante na exportação do algodão, isso é importante na exportação dos químicos que saem do polo petróleo. Isso é importante para isso, mas também na importação, porque muitas empresas no Brasil, elas usam, como essa guerra tarifária agora que está nos Estados Unidos, todo mundo tem que conversar sobre isso, mas você vê que muitas coisas beneficiadas na China, muitas coisas de microtecnologia, inclusive de beneficiamento de terras raras, a China também exporta muito isso, o que é importante para o desenvolvimento da indústria brasileira. Além do mais de que, como eu disse, tem um novo ciclo na Bahia hoje, que é a BYD. Os chineses da BYD, eles falam que a Ford veio para passar 20 anos, mas eles vieram para passar a vida toda. Então, só para você ter uma ideia, a expectativa da BYD é de ter 20 mil funcionários trabalhando na planta. Lá em Camaçari, eu sou de Camaçari, cresci em Camaçari, sou de Salvador, cresci em Camaçari. Em Camaçari hoje, além de ter muitos chineses, tudo, né? Essa integração fantástica, de ter brasileiros, camaçarienses indo lá para a China, tudo isso. Eles estão construindo 3 condomínios para dar vazão, para dar suporte à fábrica. Além disso, do ponto de vista da movimentação, numa conversa com os parceiros e conosco, a BYD já falou o seguinte: até o final do ano eles vão incrementar por mês mais 2.500 contêineres no Porto de Salvador. E até 2027, quando a fábrica entrar em operação total, a gente vai ter um incremento de 10 mil contêineres no Porto de Salvador. Um incremento. Então, para você ter dimensão, como eu falo, né? Olha que o porto, ele é resultado de um ciclo econômico. Se você tem um ciclo econômico dinâmico, você obriga a ter um porto também dinâmico. O porto tem que ser a extensão do dinamismo da economia. E, por outro lado, se o porto não for dinâmico, você acaba estrangulando a atividade econômica. Com toda certeza. E o que a Codeba espera do governo federal, estadual, municipal para acelerar os avanços da intermodalidade na infraestrutura da Bahia? A gente precisa muito, né? A gente precisa de todo o esforço que está sendo feito, por exemplo, na duplicação da BR-242, por conta dos grãos do oeste da Bahia que vem. Precisamos de todo o empenho e trabalhando conjuntamente para resolver essa questão da VLI, por exemplo, é uma questão fundamental, e tem sido um parceiro fantástico também o governo federal e o governo estadual, inclusive a integração é muito importante lá, e há muita integração entre o governo estadual e o governo federal, e essa integração é fundamental para a intermodalidade funcionar, para a indústria da Bahia crescer, para a agricultura da Bahia crescer, e que a gente no Porto possa dar vazão a toda essa produção que é feita na Bahia. Maravilhoso. Demetrio, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a Informações vocês. Valiosas. Parabéns por todo o trabalho que a Codeba está fazendo, ajudando a fomentar a região, uma região que eu sou apaixonado, passei muito tempo lá e sei o quão lindo é, e principalmente levando cada vez mais pessoas, projetos, parcerias e fomentando toda a estrutura do Estado. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns a você, obrigado pela oportunidade. Saudar toda a equipe lá da Codeba também, todos os funcionários, saudei a diretoria, saudar também. E é muito importante também, uma coisa que eu tenho que frisar é que a integração e o dinamismo dessa diretoria, como eu falo, o Leandro, o Luiz, o Gobo e eu junto aí nessa equipe, tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, tenho orgulho de trabalhar na Codeba,
né? E é muito importante quando a gente se sente dando a nossa contribuição para o desenvolvimento do nosso estado. Então, a gente essa integração entre a diretoria, entre os funcionários é muito importante para a gente poder avançar cada vez mais, viu? E obrigado, parabéns pela iniciativa aí, pelo Intermodal Cash. E ano que vem, Codeba vai estar aqui de novo. Se Deus quiser. Na Intermodal e na Intermodal também. Cash também. Se você convidar, a gente vem. Com toda certeza. Demetrios Moura, diretor empresarial e de relação com o mercado da Codeba. Obrigado pela presença, obrigado a você que está nos assistindo. E eu, o Moura, nós já sabemos, soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem.